Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Quero fazer uma convocação a todos os pastores, líderes de ministério, líderes de Rafruta, que são as microcélulas. É uma convocação extraordinária. Do dia 23, que hoje 22, dia 23, que é amanhã, segunda-feira, até o dia 2, nós estaremos todos de jejum pelo intermitente. Amém? É uma convocação extraordinária. Nós temos uma escala anual de jejum. Jejuamos 365 dias, mas de 23 até o dia 2 é uma santa convocação. Nós estamos nos preparando para o Pêssar, para a Páscoa, que vai acontecer no dia 3, 4 e 5 de abril aqui em Goiânia, tá bom? Serão 3 dias, doutora Edmeia Williams estará conosco ministrando os 3 dias. Você vai viver a maior experiência da sua vida nesse lugar, eu te afirmo isso. Será muito poderoso. E no domingo pela manhã, o nosso desejo é assar entre 10 a 12 cordeiros. E se você quer ofertar um cordeiro, pastor Vinícius, fique em pé, por favor. Já chega para o pastor Vinícius e fala: vou ofertar um cordeiro hoje, que eu quero participar não só desse ambiente poderoso, mas eu quero semear também, tá bom? Mateus capítulo 8. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso. Jesus está em um culto, no alto de uma montanha. Esse era um lugar onde Jesus treinava discípulos, chamado em Israel de Galileia Alta. Era o lugar onde Jesus sempre subia para ter um tempo. Escuta, Jesus saía do meio da multidão, Jesus subia a um lugar, e a Bíblia diz que os discípulos se aproximavam dele. E quando esses discípulos se aproximavam, Jesus tinha tempo para ensinar os discípulos. Jesus tinha o quê? Jesus tinha o quê? Tempo para ensinar os discípulos. Mas observe que a multidão nunca tinha tempo para aprender. A multidão não tinha tempo para ser treinada. A multidão ama o barulho. A multidão ama os efeitos. A multidão deseja o hype. A multidão gosta de mover, de movimento. A multidão gosta, por favor entenda, da bagunça. A multidão gosta do calor, da ambiência. Mas é os discípulos que se deslocam a um lugar, e nesse lugar eles param para serem treinados. Então aqui os discípulos, eles antes desse texto, eles estão em um lugar com Jesus. Está tendo um culto lá em cima, está acontecendo algo lá em cima, mas a multidão está lá embaixo. E tem algo que acontece e nós vamos entender. Eu queria que você prestasse bastante atenção. E eis que vem um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres. O que o leproso disse? O que o leproso disse? Se o Senhor quiser. Ele disse. Quem tem orado por um milagre nesses dias? Mas você teve coragem de dizer: Senhor, se o Senhor quiser. Diminuiu. Antes o aleluia foi forte. Agora a coisa parece que deu ruim. O leproso chega diante do Senhor e diz o quê? Se o Senhor quiser. Porém, antes de falar a Jesus, se o Senhor quiser, a Bíblia diz que ele prostrou e... Queridos, a adoração, ela abre os céus. Vou repetir, a adoração abre os céus.
Vou repetir, a adoração abre os céus. E esse leproso entendeu: primeiro eu vou abrir os céus abertos, se Ele quiser Ele me abençoa. Meu irmão, depois que os céus já abriu, é certo que Ele vai te abençoar. Se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao. Por que Jesus manda ele ir ao sacerdote? Interessante esse fato. Mostra-te ao sacerdote e apresenta a ele a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Olha que coisa incrível. Por qual motivo? O cara está curado. Agora Jesus manda esse cara ir até o sacerdote. Por que ele manda o cara ir ao sacerdote? A lepra vem da palavra hebraica tahará. Fala comigo, tahará. Essa tahará é uma doença. Escuta isso, ela é uma doença por contaminação. Não era por contato com pessoas que tinham lepra, apesar de ser altamente transmissível. Aqui era uma enfermidade que as pessoas pegavam, escuta isso, por causa do pecado. A tahará era uma doença altamente contagiosa por causa de quebra de princípios, por causa de pecado. Não era porque uma pessoa encostava na outra tendo lepra e agora aquela pessoa tinha lepra. Não, não é isso. Nós precisamos entender a Bíblia como a Bíblia é. Então a tahará, a lepra, era uma doença. E essa doença era adquirida por questão de quebra de princípio. Então a quebra dos princípios tornava as pessoas enfermas. E uma coisa que a lepra tem como primeiro sinal é quando a pessoa fica como? Como? Fica sem sensibilidade. O pecado faz isso. Uma pessoa que vive uma vida quebrando princípio, uma pessoa que ele consegue ser evangélico quebrando princípio, mas sem que ele perceba, ele perde a sensibilidade. O mover acontece, as coisas estão acontecendo, mas ele perdeu a sensibilidade. Por quê? Porque o pecado vai tornando a pessoa altamente insensível. Então quem fazia essa verificação, quando a pessoa, de repente ela acordou naquele dia, ela sente que no corpo tem algumas manchas, e ela não está tendo sensibilidade, de imediato aquela pessoa precisava ir ao tabernáculo. E ao tabernáculo o sacerdote fazia a verificação. Era o sacerdote, não era o médico, era o sacerdote que fazia aquela verificação. Tem muita gente tentando curar uma enfermidade, procurando os médicos, e só o sacerdote pode trazer cura sobre a sua vida. Deixa eu te dizer, isso é Bíblia, e a Bíblia não muda. Tem muitas pessoas que estão refém, as pessoas estão totalmente dependentes de drogas psicossomáticas. As pessoas estão totalmente refém de drogas medicamentosas, e a situação delas não serão resolvidas com esse tipo de química. Deus já estabeleceu uma direção com base no sacerdócio, no alcance da manifestação da cura e da libertação. Então Jesus, olha isso, Jesus cura aquele leproso e diz o que? Não vamos quebrar o princípio. Volta no tabernáculo, no templo, vai ao templo, procura o sacerdote fará a verificação. Sacerdote feita a verificação, você vai oferecer a ele aquela oferta que foi estabelecida na Torá. Qual que era essa oferta? Quando o sacerdote fazia a verificação, essa pessoa agora estava curada, ele fazia um sacrifício. Por quê? Porque toda oferta, fala comigo, toda oferta. Na hora que fala de oferta, a coisa aperta, irmãos. Fala oferta. Irmão, é sério, deixa eu te dizer algo muito pessoal. Quando todo pastor, onde você estiver, falasse de oferta, você deveria ficar alegre. Porque a oferta é um fator de alegria, de abundância, não de tristeza.
O problema é que muitos entristecem, porque quando fala de oferta parece que vai mexer no seu bolso. Deus não quer mexer no seu bolso. Deus não mexe no bolso de ninguém. Deus quer transformar um coração. Um coração só é transformado quando a sua mentalidade é transformada. E outra coisa, só é motivo de tristeza para alguém que não anda em fidelidade. Agora era a hora de você ter dado maior glória a Deus essa noite. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você é fiel, Deus não está te roubando nada, ao contrário, Deus está te protegendo de tudo. O fiel, primeiro, ele tem a proteção. Segundo, o fiel, na época da crise, ele pode orar e dizer: Senhor, olha para como em fidelidade eu tenho andado na tua presença. É Deus quem nos manda fazer essa prova. Então, uma coisa muito importante é porque as nossas ofertas, elas falam. As nossas ofertas... Olha para quem está do seu lado, fala: você pode estar calado, irmão. Não, fala mesmo, por favor. Olha. Aí agora a gente tira a oferta. Fala para ele: você pode estar calado, mas a sua oferta... Bora, vamos libertar ele. Fala: você pode estar calado, mas a sua oferta... Fala para ele: o dízimo não é seu. Fala: quando você pega o que não é seu, você se torna um... Espera aí, se você vai ali e pega um carro que não é seu e vai embora, você é um. Se você pega a esposa que não é sua, você é um. Se você toma posse daquilo que não é seu, você se torna um. Então, quando eu não entrego o dízimo, eu me torno um ladrão. É a Bíblia quem está dizendo e não o apóstolo. Por que que a verdade diminuiu, irmãos? Presta atenção, vamos lá. Então, o dízimo que eu não devolvo, eu estou roubando, sim ou não? Sim ou não? Roubar de Deus é problema, irmão. Seja fiel. Porque todo ladrão tem como sócios demônios, devoradores, destruidores, cortadores e migradores. Mas é sobre a oferta que eu quero falar. Então, por que que nós precisamos sempre fazer as nossas ofertas com alegria? Dízimo não é... Escuta, dízimo é questão de obediência, ok? Oferta é manifestação de alegria. Vou repetir. Dízimo é questão de obediência. Oferta é manifestação de... Por que que é obediência? Porque eu não posso ficar com aquilo que não me pertence. Então eu devolvo e digo: Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu a oportunidade de administrar o que é do Senhor também. Agora a oferta é minha, é ou não é? Eu faço da minha oferta o que eu quero. Faço ou não faço? Se você quiser rasgar seu dinheiro, pode. Pode ou não pode? Pode, o dinheiro é seu. É ou não é? É ou não é, irmão? Então vamos lá. Quem mandou o cara fazer uma oferta? Quem falou para o cara fazer uma oferta? Foi Jesus, irmão. Jesus está aqui, irmãos. Foi Jesus, foi ou não foi? Jesus falou: vai lá e faz a oferta do sacrifício que Moisés estabeleceu na Torá. Por quê? Escuta, isso aqui é libertador, viu, gente? A oferta, isso aqui está massacrando os ouvidos de muita gente aqui dentro. E eu posso falar porque eu sou pastor dessa igreja. Se fôssemos somar o nível de entrada de oferta com a alegria da igreja, eu diria que a igreja está triste. Vamos voltar para a oferta. Você vai pegar essa oferta. É porque ninguém deu um glória a Deus. Você viu o nível da tristeza? Carlão, nós vamos comprar aquele negócio. Aí, nós vamos pagar aqui trem à vista, Carlão. Ei, olha aqui. Não entra na nossa oferta não, né, Carlão? Escuta. Ele falou assim: deixa eu te falar, você já está curado, mas não seja infiel. Você precisa calçar o seu milagre. Toda oferta, escuta isso, toda oferta tem uma voz, ela é uma voz favorável no tribunal do Cordeiro em favor da sua vida. O que é uma voz favorável no tribunal? É Satanás trabalhando para você falir, mas tem uma oferta que foi entregue, está lá no tribunal e diz: ele não pode falir porque ele tem semente plantada. Então, queridos, não é ser suficientemente evangélico para não entender sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro que eu vim falar nessa noite.
Estou falando sobre dinheiro porque foi Jesus quem deu uma ordem. Jesus deu uma? Tá, mas toda ordem é um mandamento, sim ou não? A lepra era a quebra do mandamento. Então Jesus estava, presta atenção, curando e reprogramando ele. Jesus estava dizendo: não seja mais infiel, porque agora você foi curado, mas você não tem voz favorável lá em cima. Então faz a oferta que Moisés estabeleceu para que você tenha uma voz favorável. Jesus estava dizendo: o milagre é comigo, a maneira correta de andar é com você. Não adianta eu curar você e você continuar andando da maneira incorreta. Então eu estou curando você, mas a maneira correta de andar é não quebrando princípios. Então vamos ressignificar isso. Volta no lugar onde você caiu. A lepra daquele homem estava ligada à oferta. Irmão, fala alguma coisa. Não, eu vou continuar falando de dinheiro até vocês ficar bom. Eu não tenho problema com dinheiro. Você tem, irmão? Dinheiro só domina quem tem problema com ele. Eu não nasci para servir o dinheiro, mas eu sou servo do dinheiro. Não, eu não nasci para servir o dinheiro. Eu sou Senhor, Kyrios, sobre o dinheiro. Quem é Senhor sobre o dinheiro aí? Levanta a mão. Fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada. Quem é Senhor sobre o dinheiro? Se você for infiel, você deixa de ser Senhor sobre ele. Pode baixar a mão agora. Foi Jesus quem falou. Então, escuta, Jesus, presta atenção. O motivo da lepra daquele homem estava ligado ao quê? A uma quebra de princípio de fidelidade. E agora Jesus vai corrigir, através da verdade, ressignificar a mentalidade daquele homem. E ele diz: você está curado. Agora, corrigir o princípio é com você. Você precisa refazer esse princípio. Aquele homem de imediato vai no sacerdote, volta ali, e ele corrige aquele princípio. Presta atenção. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo, não precisa abrir, Mateus capítulo 5, que eu vou te dar revelação com base na informação. Presta atenção. Nós estamos em Mateus capítulo 8. Nós lemos o 8, sim ou não? Qual foi o texto que nós lemos? Mateus capítulo. Olha para quem está do seu lado, fala: irmão, se alegra que você vai ofertar agorinha. Aí, ó. Então, olha só, nós lemos Mateus capítulo 8, amém? Só que, querido, escuta, nós lemos Mateus capítulo 8, só que Mateus capítulo 5, Jesus sobe o monte e os discípulos sobem. Os rabinos antigos, messiânicos, que viveram entre o ano de Jesus e o ano de 70, eles afirmam que Jesus teve 2 horas treinando os discípulos no capítulo 5. Então no capítulo 5 foram quanto tempo de treinamento? Quanto tempo? Olha para quem está do seu lado, diga assim: a maior deficiência. Não, irmão, não é para mim, fala para quem está do seu lado, por favor. Fala: irmão, olha para mim. Fala para ele: olha aqui para mim, irmão, agora, em nome de Jesus. Fala para ele: a maior deficiência na nossa cultura é porque nós somos brasileiros que queremos ganhar a vida fácil. Diga para ele: tudo se torna mais fácil quando você é treinado. Diga para ele: treinamento. Fala: torna a vida mais fácil. Diga: sem treinamento tudo se torna mais difícil. Capítulo 5, Jesus tem 2 horas para treiná-los. Capítulo 6, os mesmos defensores da Brit Hadashah, da nova aliança, capítulo 6, saímos do 5, escuta aí, saímos do capítulo 5, com 2 horas sobre treinamento de Rafruta, tudo aquilo que nós aprendemos, estudando, eu fui estudar Rafruta no judaísmo com bastante profundidade, tem tirado um tempo para isso, descobri que Netanyahu foi formado dentro de uma Rafruta. Os maiores líderes da nação de Israel
líderes da economia, líderes do governo, líderes da tecnologia, eles são treinados dentro de um ambiente de Hafruta. Hafruta é esse lugar de relação e não de comunicação. Irmão, do que adianta eu subir aqui, não ter uma vida reta, que anda em justiça, e querer entupir vocês de informação? A Hafruta não dá informação. O discipulado constrói um cidadão, constrói vida. Você está aí? E o discipulado te dá autoridade, sim ou não? Treinamento te dá autoridade, sim ou não? Treinamento te dá autoridade. Treinamento te dá autorização. Treinamento te dá autonomia. Toda pessoa, irmão, você não dá mais tempo, né? Mas imagina colocar você na fila, em cima daquela moto, na categoria principal lá no MotoGP hoje. O que você ia fazer? Eu não gosto de moto. O problema não é gostar de moto, a questão é não gostar de treinamento. Porque nem tudo que... Ei, olha para mim. Nem tudo você vai gostar, mas em tudo você precisa ser bem treinado. Irmãos, a nossa geração não quer treinamento. Vou fazer uma propaganda para Kingdom College agora. A nossa geração não quer ter tempo para treinamento. Eles mal arrumam tempo para pedir as coisas para Deus. Alô? Nós não temos tempo. Nós entramos dentro da casa do Senhor, nós não guardamos os pés. Nós não conseguimos desconectar de internet, irmãos. Porque a internet se tornou o Senhor da nossa vida. Se tornou o maior treinador, o maior mestre. Nós temos pessoas nessa cidade que sabem de todas as informações que estão acontecendo, mas eles não sabem nada do que Deus está fazendo através do reino. Capítulo 5, há 2 horas, ei, deixa eu te dizer, você tem habilidade para ler uma pessoa, através dos seus comportamentos. Há pessoas que nós podemos colocar aqui, que você, de repente vai falar, cara, esse cara está embromando, ele não sabe de nada. Não é que ele não sabe, ele não treinou, ele não se preparou. Nós queremos enviar os nossos filhos para o casamento e esquecemos que o maior treinamento acerca de casamento é a mesa da nossa casa. Não adianta ensinar a Bíblia, criar uma Hafruta na mesa da nossa casa, se o testemunho dos pais não é compatível com a revelação que é ensinada. As nossas relações, queridos, estão com base em informações. Se a relação anda ruim, imagina a habilidade para vender, para fazer negócios, para investir. Como investir numa crise que nós estamos vivendo? Em meio a todas as crises tem alguém prosperando, cara. Em meio a toda crise tem alguém ficando rico. A crise vai piorar no Brasil e aqui dentro tem gente que vai ficar rica, irmão. Tem gente que é mandado e vai mandar. Tem gente que foi contratado, mas esse movimento tudo, amanhã vai estar contratando. Por quê? Porque Deus muda a sorte. Em Mateus capítulo 6, eles estão mais 2 horas. E agora Jesus está ensinando sobre o reino. Sobre o quê? Sobre o quê? Olha bem para mim, irmão. A sua vida só será uma vida sobrenatural quando você romper com essa identidade evangélica. Graças a Deus alguém entendeu. Olha para quem está do seu lado, com respeito, tá, irmão? Você não cansa de ser evangélico, não, irmão? Não, se você está pronto para responder, fala, eu nem sou. Quem é filho? Quem é filho? Quem é filho? Capítulo 6, escuta, no capítulo 5, 2 horas, Jesus está treinando os discípulos. No capítulo 6, há mais 2 horas de treinamento. Sabe o que Jesus está ensinando sobre ele? Para eles, sobre o reino, ensinando sobre o verdadeiro discípulo. Presta atenção, irmão.
ele sabe o que é o reino de Jesus. Porque ele tem tempo para aprender sobre o reino. Presta atenção no processo. Jesus treina discípulos. E agora Jesus ensina os discípulos sobre o reino dele. Olha o capítulo 7. Nós lemos o 8. No 5 tem 2 horas de rafruta, treinamento. No capítulo 6 tem mais 2 horas de treinamento. Primeiro, Jesus treina pessoas para ter clareza que eles são discípulos. Você sabe por quê? Tem algo aqui que nós precisamos corrigir no Brasil. Porque o discípulo conhece a voz do seu pastor, a multidão não. A multidão tem dificuldade de ouvir até a voz do Espírito Santo e ter certeza se é a voz dele ou não. Irmãos, eu já liguei para pessoas que o Espírito Santo me falou algo. Eu liguei para uma pessoa, 3 horas da manhã, eu estava orando. Eu achei que um avião tinha caído na minha casa. A pancada da presença foi tão grande que abalou as janelas todas da casa. Tremeu tudo, a bispa deu um grito. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei, bem, eu estava orando. O que aconteceu, bem? Eu estava orando e eu coloquei diante do Senhor o nome de uma pessoa. E quando eu coloquei o nome dessa pessoa diante do Senhor, eu vi as 2 mãos do Senhor batendo desse jeito no coração dela. Quando bateu que o coração tremeu, nossa casa tremeu. Eu acho que foi isso que rachou o muro lá. Irmão, nunca vi uma coisa dessa. O que eu fiz no outro dia cedo? Liguei para essa pessoa. E aí, querido, tudo bem? Como você está? Super bem. Maravilha. Glória a Deus. Estava orando por você essa noite. Ele falou, e aí? Eu falei, pois é, o Senhor falou que está batendo no seu coração, mas você não consegue ouvir. Não está batendo. Não está batendo. Eu falei, irmão, a batida já está muito forte. Eu não sei se a próxima você consegue suportar. Mas o Espírito Santo tem tentado chamar a atenção do seu coração com estrondos que estão acontecendo em volta da sua vida e você não consegue ver. Não, essa pessoa não sou eu. E eu disse para ela, eu sei em quem eu tenho crido e eu conheço a voz dele. E eu não vou voltar atrás, irmão, essa pessoa é você. Aí começou a chorar, me perdoa, realmente. Aí, enfim, coisas que, pastoreamento. Escuta, querido, Jesus tem um tempo para discipular. Ei, o período do discipulado, escuta, só é possível se pessoas tiverem um coração para serem treinados. Escuta, a falta de treinamento tem gerado uma geração que não sabe fazer as coisas. A falta de treinamento tem gerado uma geração que não sabe lidar com as coisas. A falta de treinamento tem empobrecido muita mente. Tem tornado uma geração de um potencial sobrenatural extraordinário. Desculpa a palavra. Não é sobre Goiânia, é sobre Brasília. É sobre outro estado, não nosso. Mas a falta de treinamento tem emburrecido a mente de muita gente. Porque para treinar, primeiro, você precisa dar tempo. Segundo, você precisa expandir a sua mente. O problema é que nós, por causa de tanta informação, nós achamos que sabemos de tudo. Porque nós temos toda a informação na ponta da nossa mão. Escuta, tem muita gente empobrecendo, tem muita gente enfraquecendo, tem muita gente acabando com relacionamento, acabando com negócio, com todo o aparato na ponta da sua mão. Porque, deixa eu te dizer, tecnologia não sustenta uma ideia plantada dentro do coração de alguém. Eu vou repetir, a tecnologia não sustenta o chamado que Deus colocou dentro de você. O que sustenta esse chamado é treinamento. Jesus treina discípulos no capítulo 5 por 2 horas. No capítulo 6 por 2 horas ele treina-os acerca do reino. Porque, escuta, não é só Jesus, a intenção do Senhor não é apenas treinar pessoas, é treiná-las e dar a elas autoridade. Olha para quem está do seu lado, diga treinamento. Diga, quando você tem tempo para treinar, fala, você é treinado. E Jesus te dá fogo. Não é vela, fala para ele fogo.
Diga fogo. Olha para quem está do seu lado e fala: irmão, você está cheio do fogo aí, irmão? Ele não entendeu não, irmão. Fala para ele: irmão, você está cheio do fogo aí? Fala para ele: se você estiver cheio do fogo, os enfermos que andam perto de você serão curados. Fala: se você está cheio do fogo, os demônios têm que cascar fora, porque eles não têm poder para estar no mesmo lugar que você está. Jane, por favor. Jane, vem aqui. Quem tem óleo aí? Preciso de um óleo. Vem cá, Cris. Senti de orar por você agora. Vamos ungir a Jane. Está tudo certo, viu, irmão? Não tem nada de... Estenda as mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos na autoridade daquele que tem todo o poder. Nós declaramos cura sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Nós declaramos que nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, Senhor, toca em todas as células do corpo dela, faz uma restauração sobrenatural. Sobrenatural. Declaramos cura sobre o seu corpo, cura sobre o teu corpo agora, na autoridade do nome de Jesus. Enfermidade deixe de existir. Não é amanhã, segunda-feira, é agora. Declaramos: seja curada em nome de Jesus. Aleluia. Olha só, no capítulo 7, fala comigo, capítulo 7, Jesus vai ensinar a eles mais 2 horas, sabe o que? Sobre o perigo das religiões. Perigo do quê? Perigo do quê? Tá perigoso nesses dias o negócio, tá ou não tá, gente? Tem gente que já é tanta coisa que já não sabe quem que ele é. Ele achava que ele era profeta, agora já é outra coisa. Ele já virou um guru, porque ele profetiza por dinheiro. O Brasil está lotado de guru, e eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus, denunciando como apóstolo esses gurus. Esses gurus serão passados em juízo, irmãos. Eles estão se prostituindo com a noiva do Cordeiro. Os profetas precisam trabalhar. Os profetas foram chamados para trabalhar, para aperfeiçoar o corpo de Cristo, e eles estão usando dinheiro, eles estão usando a prostituição, eles estão deformando o corpo de Cristo, e eles devem ser denunciados. Músicos gospel que só se movem se tiver dinheiro, isso vai acabar, irmãos. Escuta, em menos de um ano, estamos na Páscoa, 5.787. Em menos de um ano, muita gente vai passar pelo juízo. Estão usando a igreja para o benefício próprio. Estão usando a noiva do Cordeiro. Deus não vai permitir fazer isso com a noiva. Estão usando o nome de profetas. Deus está levantando nessa nação gente legítima. Deus está levantando mestres comprometidos com a verdade. Deus está levantando pastores comprometidos com a verdade. Deus está levantando evangelistas que têm coragem de ir para a rua, pregar o evangelho, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. Deus está levantando a maior nação de avivalistas da história da igreja. Está chegando os profetas que esta nação não viu ainda, e Deus vai levantar apóstolos legítimos nesse tempo. Fala aqui no microfone. Queridos, a Cris chegou no
começo do culto e falou para mim: bispa, eu tive uma visão, uma carruagem de fogo estava descendo, e a hora que ela tocou o lago, né, Cris? Ela desceu no lago junto com o anjo, e ali saía profetas e apóstolos verdadeiros, armados para esse último tempo. Uau. Nós estamos no tempo da volta de Cristo. Nós temos que nos preparar para este tempo. Nós temos que levantar como homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, para pregar o Evangelho, para evangelizar, para levar o amor de Cristo a essas nações, como igreja verdadeira. A base da igreja é profeta e apóstolo, mas todos os ministérios vão fluir neste tempo. E para isso nós precisamos do treinamento. Aleluia. Glória a Deus. Sim, senhora. Que é isso? Ei, olha aqui. Olha para cá. Ei, queridos, no capítulo 7, escuta, olha para mim, irmãos. Ele está alertando por treinamento os perigos da vida religiosa. Acreditar que Deus está aceitando o que eu estou fazendo com base em ritual. Meu Deus, irmãos. Tem pessoas que o culto de domingo é como ritual semanal. Não, domingo é dia de culto. Irmão, domingo não pode ser dia de culto se a semana não foi um tempo de relacionamento com Ele. Agora no capítulo 8, Jesus está lá em cima. Aí, fala comigo, culto acontecendo em cima. Vamos, levanta a mão, irmão. Eu estou viajando tanto, eu estou tão cheio do Espírito Santo aqui, animado. Fala, culto lá em cima. Culto lá embaixo. Diga, acontecendo em cima, semelhante embaixo. No capítulo 8, Jesus está num culto em cima da montanha. Só que nesse capítulo ele desce. E ele resolve fazer um culto lá embaixo. Uau. Você sabe por que ele quis fazer um culto lá embaixo? Porque ele queria mudar a história de um leproso. De um leproso. Alguém que quebrou um princípio. Estava sofrendo, já estava condenado pelo princípio que quebrou. E Jesus falou: eu vou levar esse culto para a terra. Isso é reino. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino na terra, assim como está acontecendo nos céus. Nós temos uma impressão que o culto começa na terra para tocar os céus. O culto precisa começar no céu para tocar a terra. Vou repetir, irmão. O culto não começa embaixo para tocar em cima. O culto precisa começar em cima para manifestar embaixo. Olha para quem está do seu lado e fala: irmão, você nunca saberá. Não, do jeito que você está falando, ele sabe. Fala: irmão, olha para mim. Você nunca saberá. Fala para ele, bate o pé, fala: o que fazer na terra, se primeiro não der uma olhada no céu. Em cima está o céu, mas embaixo está o nosso campo. A nossa vida, a nossa jornada. Quer viver uma vida sobrenatural, irmão? Começa pelo céu e não pela terra. Começa de cima para baixo e não de baixo para cima. É como aquele jovem que quer validar o BO. Achou, deu uma olhada no Aguel ali e falou: Senhor, a Aguel é essa. Deus fala: você deveria ter olhado em cima, porque ela já está pronta para você. Os jovens deveriam ter falado alguma coisa, pelo menos misericórdia, assim, não. Ei, quem
desacostumou com o céu, já se acostumou com os prejuízos na terra. Qualquer dinheiro serve, qualquer negócio serve, qualquer pessoa serve, qualquer carro serve. Esses dias eu saí daqui meio brabo, fui ali, levantei as mãos. Quando eu fui falar, Deus troca, Deus falou, não ora. Sabe o que eu ia orar, irmão? Para Deus trocar a frota de carro da igreja. Eu voltei caladinho. Falei, Senhor, em algo, eu como sacerdote, em algo nós temos pecado contra o Senhor. Porque nós não queremos um modelo na terra, nós queremos um modelo do céu. Irmão, não faz sentido viver na terra sem entender os céus. Isso é religião. Quando nós queremos viver na terra sem entender o céu, nós criamos feitiçaria e idolatria. E a Bíblia diz que tudo isso vai para o inferno. Falou ou não falou? Deus abomina a idolatria, Deus abomina a feitiçaria. Quando nós queremos servir uma religião com base naquilo que estamos vivendo na terra, nós não conhecemos o céu. Olha para quem está do seu lado e fala, irmão, você precisa conhecer o céu. Não, irmão, ele falou devagar porque ele acha que ele tem que morrer para ir para lá, está vendo? Não, fala para ele, está escrito. Fala para ele, você tem uma cadeira nas regiões celestiais. Fala para ele, lá é o seu lugar, irmão. Vai dar um glória a Deus aí, irmão. Só você que vai entender que você tem um lugar de autoridade e governo lá em cima e não embaixo. Enquanto você fica procurando autoridade embaixo, legitimidade embaixo, você tem perdido o seu lugar no céu. Essa semana estivemos numa reunião com os homens mais poderosos de Brasília. Não é quem você pensou. Quem você pensou não é poder, irmão. É aquilo que nós começamos falando lá atrás, lembra? Você não lembrou, então deixa pra lá. E por um momento eu falei, Deus. Eu sentei na mesa, bispo, falei só assim, Senhor, eu só estou aqui por causa do seu reino, não posso falar de outra coisa. Mas se eu tiver uma vez, minha vezada, entende? A minha vezada. Se o Senhor me der uma oportunidade aqui, eles vão conhecer o reino do Senhor. Em espírito, eu estava orando. A primeira pessoa que foi passada a palavra foi para nós. E nós vamos falar para eles, não sobre aquilo que nós estamos construindo na terra, mas aquilo que nós estamos construindo no céu. Olha para quem está só, diga, o seu culto começa em cima e não embaixo. Bate o pé no chão. Fala, o meu campo precisa ser regida pelos céus. Diga, o meu campo, bate, irmão, o pé no chão, precisa ser regido pelos céus. Jesus treina em cima para te dar autoridade embaixo. Jesus te treina em cima para te dar autoridade embaixo. A terra sempre vai responder os céus. Não, os céus sempre responderá à terra. A terra não pode dar uma resposta para o céu. O céu responde à terra. O céu responde à terra. O céu responde à terra. Ei, quer algo poderoso dentro de você? O céu, o reino de Deus, o reino do Senhor. Deixa eu te dizer, a terra
não é apenas influenciada pelo reino, ela pode ser transformada por alguém que está nela e governa a partir do reino. Muitas pessoas, por não colocarem treinamento em prática, escuta, o problema de muitas pessoas são treinamento. O problema é a falta de treinamento, presta atenção. O problema de outros é o excesso de treinamento. Tem gente que já treinou de tudo e não frutifica nada. E tem gente que treina, mas não consegue colocar em prática. Ambos, escuta isso, ambos é problema. Porque Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, quer ser bem sucedido. Quem tem o desejo de ser bem sucedido? Não, alguns não. Quem tem o desejo de ser bem sucedido? Diga para ele, não basta ouvir a palavra. Diga, se você ouve a palavra, você se torna um ouvinte. Diga, se você põe em prática, você se torna um afortunado. Não, quando ele disse, bem-aventurado, o que ouve as minhas palavras e as pratica. A palavra bem-aventurado é makarios, em grego, e significa afortunado. Significa o quê? Significa o quê? Afortunado. O afortunado, o homem bem-aventurado não é o ouvinte, é aquele que está pondo de forma correta a prática daquilo que ele está ouvindo. Se você ouve a palavra e põe em prática, nunca você vai ter que correr atrás do dinheiro. Nunca você vai ter que correr atrás de um business, de uma empresa, de um projeto. Tudo isso vai correr atrás de você. Porque esses negócios da terra, pastora Marlete, estão procurando pessoas bem-aventuradas. Fala comigo, sem treinamento. Fala, sem precisão, sem treinamento, sem excelência, sem treinamento, sem frutificação. Escuta, olha para mim, treinar sobre as coisas da terra. Essa semana o nosso filho estava na casa de um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, dono da franquia do Chicken Filet. Quem já comeu Chicken Filet aqui? Gente, é bom demais, Júnior. É ou não é? Quem vai lá comer esse ano? É hoje a maior franquia dos Estados Unidos. Ei, deixa eu te falar, no domingo ela não abre. Você sabe por quê? Porque o dono do Chicken Filet diz que domingo é o dia dos seus funcionários estarem na casa do Senhor. Presta atenção. O atendimento no McDonald's é bom? É bom? Mas quem aqui queria ter uma franquia do McDonald's aqui no Brasil? Quem queria? Ô irmão, o que você quer, meu filho? Não, você não queria não? Tem nada, a gente quer, nós quer. Nós quer, não, Carlos? Starbucks, o atendimento é bom? O atendimento é ruim, o café é ruim. Pai, nós estávamos em Allen, a turma comprando e eu e o Carlos lá vigiando. Carlos, vamos tomar um café. Irmãos, eu pedi um duplo. Veio um tantiquinho assim. Falei, Carlos, tá errado isso aqui, velho. Ranquei a tampa, o Carlos, não, tá errado. Não, tá errado. Eu falei, Carlos, isso daqui não é duplo. Só que quando você passa o cartão de crédito, a fatura é R$68, irmão. Eu falei, Carlos, cobraram 50 café. Mas cadê o café? Nós fomos lá reclamar. A menina falou, não, esse é o duplo. Eu falei, então o simples só dá o cheiro, mas só dá uma baforada. Você bebe o cheiro e está tudo certo.
Quem queria ter uma franquia do McDonald's? Irmão, a liquidez é boa. É milhões para ter. Então quem queria ter? Deixa eu te falar. Todas elas ruim, com atendimento ruim. Chicken filé é o melhor, com o melhor atendimento dos Estados Unidos. E sabe o que eles estavam fazendo lá, irmão? Trabalhando num celeiro desse tamanho, com os donos, 2 senhores, um casal. Falei, filho, aí, o que está fazendo aí? Business? Tô nada, pai, carregando tora. Pai, nós está cansado. Falei, e aí, pai, que casal top. Estamos construindo relacionamentos. Construindo relação, isso leva tempo, leva esforço. Leva ou não leva, irmão? Agora, querido, presta atenção, com treinamento acerca das coisas da terra, você fica bom nas coisas da terra. Sim ou não? E por que o brasileiro está tão ruim em questão de prestação de serviço? Agora deixa eu te falar, treinar sobre as coisas da terra nos faz frutificar na terra. Mas treinar sobre as coisas do reino nos torna frutífero em todas as coisas da terra. Por quê? Porque quem é excelente na relação com Ele é excelente em todas as coisas na terra. Vou repetir, excelente em todas as coisas da terra. A riqueza não corre atrás de quem não é excelente. A riqueza bate na porta de quem é excelente, porque os excelentes são os mais disputados. Agora era hora de dar um glória, irmão. Olha para quem está do seu lado, fala, treinar sobre as coisas do reino te torna poderoso nas coisas da terra. Deixa eu correr para terminar. Lucas 6,47. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, irmãos, olha que poderoso, olha que poderoso. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Se você só treina acerca das coisas da terra, é muito fácil entender que somos apenas semelhantes aos homens da terra. 48, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, abriu bem fundo e lançou os alicerces sobre uma rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Quando você é treinado com a revelação de cima, você sabe quando, fala quando, e como se mover embaixo. Tem pessoas que só fazem investimento no tempo errado, só compram no tempo errado, só fazem no tempo errado, porque às vezes não é ninguém aqui dessa igreja, tá? De outras igrejas. Às vezes a ganância de prosperar na terra é tão grande que ele não tem os princípios dos céus, os princípios do reino no coração. Quando nós não temos os princípios do reino no coração, nós não sabemos quando e nem como investir. Jesus parou um culto lá em cima, porque Ele queria abençoar alguém que estava lá embaixo. Treinamento te habilita a ter autoridade em cima, mas é preciso descer, irmãos. É preciso ir até o leproso. É preciso ir até o necessitado. É preciso ter clareza nas características dessas pessoas. Um leproso, se pela manhã, escuta isso, pela manhã ele descobrisse que ele estava com lepra, à tarde ele já perdia todos os direitos que ele tinha. Tem gente que fale da manhã para a noite. Tem gente que perde um casamento da manhã para a noite. Tem gente que perde um ministério da manhã para a noite. Basta um dia de rotina, ele põe tudo a perder.
Tem gente que perde filhos da manhã para a noite. Escuta, se pela manhã ele descobrisse que tinha tarde, ele não tinha mais nada. Primeiro, a lepra era visível. A lepra era o quê? A lepra era? Escuta, a lepra era visível. A lepra era visível. Porém, quando ela se torna visível, ela nada mais era que uma manifestação que estava acontecendo dentro. As desgraças que muitas pessoas estão vivendo é por causa das desgraças do seu interior. A lepra se manifestava fora. Quando ela se manifesta fora, ela torna visível à sociedade. Porém, primeiro era um processo de dentro. Ei, olha para mim, Satanás quer comprometer o seu interior, para que isso se torne numa escravidão visível à sociedade. Ele quer que o desequilíbrio interno aconteça, para que o mau testemunho seja manifesto. Tem casais que se portam bem na frente das pessoas, irmãos, mas em casa eles não se olham, não se beijam, não se cheiram, não também. Não faz nem neném. Mas à frente não podemos perder o postulado, a postura de casal, de família. Essa lepra vai mostrar as manchas. A experiência de dentro se tornará pública. É por isso que homens, pessoas que se santificam no secreto, é Deus, foi Jesus quem disse que Ele torna público a bênção dessa pessoa. Quando você vê uma pessoa abençoada, nossa, mas comprou uma casona, comprou um carrão. A questão não é a casona e o carrão, irmão, é o tempo de intimidade que ele tem tirado, é o tempo de treinamento. Tem pessoas que quando você escuta orar, você fala, nó, tem unção aí. Quem já observou isso? Só de ouvir orar, né? E tem uns que ora, e não vai não, irmão. Porque tornando público aquilo que está acontecendo dentro. Tem gente que quer oportunidade fora, busque a sua oportunidade de dentro primeiro. Busque o céu, irmão. Alô, busque o céu. Busque pelo reino. Do que adianta ser visto pelos homens e não ser reconhecido nos céus? Tenha toda a autoridade em cima e você governará todas as coisas embaixo. Coisas manifestas fora, na superfície. O problema não é a lepra da superfície, é a lepra de dentro. É o caos de dentro. Coisas sendo vistas pelo lado de fora. Se a sua experiência de dentro é com os céus, as pessoas verão os céus, o reino, através da sua vida. Segundo, era mutilado, o corpo começava a ser mutilado. Ei, é aquela questão de perder partes de si. Tem gente que está perdendo partes de si e não consegue enxergar, irmão. Tem gente que perdeu a presença, tem gente que perdeu a revelação, perdeu a esposa, já perdeu os filhos, já perdeu o dinheiro, já perdeu o negócio. Meu Deus! A mutilação revela a
perca das coisas de dentro na manifestação das coisas de fora. A maior dor da lepra, escuta isso, não é a dor física, é a dor psicológica. É a dor da perca, irmão. É aquela dor que você olha, o brasileiro tem muito disso. Está lá morto no caixão, fala, meu Deus, poderia ter feito. Meu Deus, eu poderia ter investido mais aqui. Eu poderia ter acreditado nisso daqui. Tem pessoas que são adaptadas com a mutilação. Pessoas que se adaptaram com as percas, irmãos. Isso é muito sério. Está perdendo tudo e está se adaptando à psicoadaptação com percas. Aí entra não na dor física, mas na dor psicológica, a dor emocional. Tem gente que só vai lutar pelo casamento no dia que ele perdeu o casamento, irmãos. Ele só vai lutar pelo dinheiro quando ele perdeu o dinheiro, só vai lutar pelo ministério quando ele perdeu o ministério. Nós estamos cheios de pessoas psicologicamente mutiladas. Elas não sentem nadas. Nadas. Pirou para esse nadas? Eu pirei. Era uma palavra grega que eu ia falar, nadas, mas não deu nada aqui. Ei, elas não sentem nada. Estão inertes. Mas emocionalmente totalmente mutiladas. Homens sem sensibilidade. Ei, varão, homem, deixa eu te falar uma coisa. É impossível falar sobre avivamento numa nação como a nossa se você não assumir o seu lugar. Não vai falar nada, macho. Dá um grito de macho aí, velho. Não, irmão, um grito de homem, macho. Ei, eu mesmo esse negócio. Isso não é que é emoção não, irmão. Não adianta a gente querer empurrar as mulheres para fazer eventos de tudo. E Deus preza para fazer a partir do sacerdócio. Alô? Alô? E aqui eu termino. Que os leprosos sempre aguardam a sua morte no leprosário. E lá no leprosário, sabe o que é leprosário? É um lugar que só tem leproso. Lá é o lugar onde eles olham no retrovisor para ver o passado. Eu era inteiro. Eu era inteiro. Eu tinha sensibilidade. Eu tive oportunidade. Eu tive negócios. Eu tive dinheiro. Eu tive casa. Eu tinha tudo. Eu fiz. Eu fazia. Eu tinha, eu podia, eu realizava, eu ganhava, eu era frutífero, eu orava, eu jejuava, eu lia a Bíblia, eu tinha tempo para Deus, eu tinha tempo para treinamento, eu era influente, eu fui, eu já estive. Se você ver, está tudo no passado, e agora tudo isso foi tomado por falta de sensibilidade. E o leprosário era uma pessoa, queridos, que sempre estavam cheios desse tipo de pessoas. Mas naquele dia, Jesus decidiu descer de um culto que estava acontecendo em cima, para curar alguém naquele dia, para libertar alguém naquele dia, para transformar a vida de alguém. E eu tenho a certeza que Ele desceu aqui hoje em pessoa. Eu não vim aqui para ministrar num culto, irmãos. Eu vim aqui para dar continuidade naquilo que Jesus está fazendo na terra a partir do céu. Eu quero te afirmar nessa noite que haverá por esses dias resposta na terra a partir dos céus. Os céus não vai reter. Os céus não vai reter. Os céus não vai reter. Ou
o Espírito Santo traz o céu para a terra. Ô pastor Vinícius, ou nós vamos levar a terra para lá? Tem alguém comigo? Mas nós vamos reconciliar esses dois lugares, céu e terra, terra e céu, a partir do reino de Jesus. E aonde Ele reconcilia, vidas são curadas. Sabe, irmão, isso não é propaganda. De repente muitas pessoas não viram. As nossas crianças estavam cheias do Espírito Santo, irmão. Crianças jogadas. Se os pais não se jogarem, o Espírito Santo vão jogar as crianças na presença. Crianças que querem ser, vem entregar o dízimo, banando o calor aí. Crianças cheias do Espírito Santo, irmãos. Você imagina se elas estão jogadas, porque na casa delas elas estão vendo pais jogados na presença. Crianças orando em línguas, irmãos. E crianças profetizando, irmão. A Jay Reis, quem lembra da Jay? A Jay Reis, representante do The Chosen, ministrou aqui, formou junto com meu filho. A Jay é uma menina cheia do Espírito Santo, irmão. Nós conhecemos a vida da Jay. A Jay é uma moça cheia do Espírito Santo. A Jay diz que o que mais emocionou ela foi quando ela sentou ali, onde está a Gabi e a Mariana. Ela falou que uma criança abraçou ela e entregou uma profecia para ela. Eu não vi isso. Jesus está aqui, irmãos. Nós não estamos aqui para assistir um culto. Eu tenho certeza que algo aconteceu nos céus para que hoje na terra alguém fosse curado, para que alguém fosse transformado, para que alguém fosse liberto, para que alguém fosse tomado, para que alguém fosse tocado com a presença, tocado com o poder. Sabe, tudo isso aconteceu para que alguém fosse tomado pelo amor dele. Eu acredito no amor do Espírito Santo, irmãos. Eu acredito no zelo do Espírito Santo. Vamos colocar de pé por um momento. Vamos encerrar. Naquele dia, um leproso não precisou olhar para trás mais. Ele pôde dizer assim: daqui eu olho para frente, porque eu fui curado, ressignifiquei o princípio. O leprosário não é o meu lugar. Essas crises, essas dores, essas enfermidades, essas falências, essas problemáticas, eu quero te dizer que Jesus está aqui, irmão. Isso aqui não é um culto para uma divindade. Isso aqui é um culto ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores.